Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Residência Pedagógica de Biologia da FAEC-US. Aqui é a professora Ivna Mello e na aula de hoje iremos abordar as principais características gerais dos vírus. Iniciaremos por essa parte porque é importante para a compreensão de outros assuntos mais complexos. Bom, pessoal, a principal característica geral dos vírus é que são seres acelulares, ou seja, diferentemente de todos os seres vivos, esses organismos não possuem célula, não possuem ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas. E, por consequência, não realizam nenhuma atividade metabólica. Por isso que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. Eles invadem as células e começam a se replicar no seu interior e fazer com que a célula produza as proteínas para ele. Então, elas deixam de produzir suas proteínas e passam a produzir proteínas virais. Fora das células, eles não conseguem atuar. Alguns são capazes de se cristalizar, assim como os minerais fazem. São capazes de se replicar, como eu disse, quando estão dentro de uma célula. Fora dela são apenas partículas inertes. Eles atuam de forma específica. Mas como assim? Bem, tem vírus que infectam só seres humanos, tem vírus que infectam só plantas, somente bactérias, somente fungos ou somente protozoários. Dessa forma, eles atuam de forma específica. Ao invadir o organismo, eles vão procurar células que possuam receptores compatíveis com as suas proteínas, para que eles consigam invadir a célula. Eles possuem também o material genético, que pode ser o DNA, assim como o nosso, mas também pode ser RNA. Outra característica importante dos vírus é que eles são capazes de fazer mutações, ou seja, modificações no seu material genético. Essas alterações podem ser nocivas, mas também podem ser mutações benéficas, permitindo vantagens evolutivas. O potencial de mutação e adaptação a novos ambientes biológicos é a chave do sucesso evolutivo dos vírus. Um exemplo que temos é o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que surgiu decorrente de uma mutação. Com relação ao tamanho dos vírus, suas dimensões variam de 17 nanômetros até 600 nanômetros. Eles são relativamente muito pequenos. A gente não consegue ver eles ao microscópio óptico. Para se ter uma ideia, eles são menores que as bactérias, menores que os fungos, e a gente só consegue ver eles no microscópio eletrônico. E observando bem essa imagem, a gente vê esse vírus relativamente microscópico e menor do que uma bactéria e menor do que também uma célula de animal. Esse tamanho dele possibilita infectar todos os seres vivos de qualquer tamanho, tanto bactérias como células humanas, células vegetais e dentre outros. Uma dúvida que rodeia os pesquisadores e as pessoas são: os vírus são seres vivos ou não? E aí, gente, qual a opinião de vocês? Os vírus são seres vivos ou não? Aproveita e coloca aí nos comentários. Bom, gente, na verdade, não existe uma resposta concreta para essa pergunta. O que existe são duas linhas de pensamento, da qual alguns cientistas vão considerar eles como seres vivos e outros não. Diferentemente de todos os seres vivos, esses organismos não possuem célula e metabolismo próprio. E por isso não são considerados por muitos especialistas como forma de vida. Os mesmos, eles vão se basear na teoria celular, na qual diz que todos os seres vivos são formados por células, e esses organismos não as possuem. Entretanto, em virtude da capacidade de se autoduplicar e possuir variabilidade e ácidos nucleicos, outros especialistas consideram esses organismos como seres vivos. Bom, até agora eu falei que os vírus não têm estrutura celular, mas afinal, como são os vírus? Bom, com a visualização dos vírus foi possível conhecer sua estrutura, que é relativamente simples,
comparada com as das células eucarióticas, por exemplo. De uma maneira simplificada, podemos dizer que esses organismos são formados por duas partes principais: o material genético, que normalmente é o DNA ou RNA, raramente os dois, e uma capa proteica, chamada de capsídeo. Alguns vírus possuem, além do capsídeo, outra estrutura que reveste o vírus, denominada de envelope, que são os vírus envelopados, que possuem algumas glicoproteínas que vão atuar na entrada do vírus na célula. O envelope viral, que é constituído por lipídios, proteínas e carboidratos, é formado a partir da membrana da célula infectada, depois que ele invade e se replica, que ele vai sair da célula em busca de novas células, e ao deixar a célula, alguns vírus acabam levando com ele um pedaço de membrana plasmática, que vai compor o envelope. Como, por exemplo, de vírus envelopados, podemos citar o HIV, o vírus causador da AIDS. Vocês podem se perguntar, mas só existe uma forma de vírus? Não, existem várias formas de vírus. O que muda geralmente é o capsídeo. O capsídeo pode apresentar diferentes simetrias, tais como a icosaédrica, helicoidal ou complexa. Na simetria icosaédrica, observa-se que o capsídeo assume uma forma similar a um icosaedro, ou seja, um poliedro formado por 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Como, por exemplo, desse vírus, podemos citar o herpes vírus e o rinovírus. A simetria helicoidal, por sua vez, apresenta o capsídeo com formato de hélice, como é o caso do vírus da raiva e da gripe. E, por fim, o vírus de simetria complexa apresenta uma morfologia bastante distinta, que não se encaixa em nenhum dos outros tipos. O exemplo mais típico desse tipo de vírus são os bacteriófagos. Bom, gente, essas foram as características gerais dos vírus. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.